quais são os livros da Bíblia e quem são os seus autores? Evangelho de Mateus. Levi Mateus, o ex-coletor de impostos que trabalhava para o governo romano, é o seu autor. O tema deste evangelho é Cristo, o Rei. Evangelho de Marcos. O jovem João Marcos era o mais novo discípulo de Jesus. É um livro de ação, sendo que a palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes nesse evangelho. O tema deste livro é Cristo, o Servo. Lucas. O Evangelho de Lucas foi provavelmente o único autor gentil do Novo Testamento. Ao escrever este Evangelho, se fundamentou em pesquisas profundas, fazendo deste livro um documento histórico. Ele apresenta o tema Cristo, o Filho do Homem. Evangelho de João. O discípulo amado, irmão de Tiago, por seu temperamento muito forte, foi chamado de o Filho do Trovão. Foi o último evangelho a ser escrito. O propósito central do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Verbo eterno, é o próprio Deus encarnado. Atos. Este livro nos oferece o registro da expansão do cristianismo, desde o dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, até a chegada de Paulo a Roma para pregar o Evangelho na capital do mundo. O autor do livro de Atos foi companheiro de Paulo, ficando dentre eles Lucas, o médico, como o autor deste livro. Alguns ainda chegam a chamar este livro de Atos do Espírito Santo, devido à presença marcante da terceira pessoa da divindade. As cartas de Romanos a Hebreus. São cartas do apóstolo Paulo, escrita às diversas igrejas na qual fundou, exortando e dando diversas orientações. Também escreveu cartas pessoais com o objetivo de aconselhar líderes em seu ministério. Tiago, o irmão de Jesus, chamado Tiago, tem sido aceito como o seu autor. Ele veio a ser um líder reconhecido da igreja de Jerusalém nos tempos apostólicos. Primeira e segunda epístolas de Pedro. O apóstolo Pedro destina esta epístola aos forasteiros da dispersão. Tais pessoas eram crentes espalhados pelo mundo, sendo de origem judia. Foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. As três epístolas de João. O discípulo amado, chamado João, o mesmo que escreveu o Evangelho e o livro de Apocalipse, é o autor destas três cartas. Judas. Ele se identifica como irmão de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém e meio-irmão de Jesus. Ele escreve esta carta com o intuito de defender a fé apostólica contra os falsos ensinos que surgiam nas igrejas. Apocalipse. O nome Apocalipse significa revelação. João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho e as suas três cartas, é o autor de Apocalipse. Segundo a tradição, João foi jogado em um caldeirão com azeite fervendo por ordem do imperador Domiciano. Mas Deus preservou sua vida, sendo então banido para a ilha de Pátimos, de onde recebeu as visões proféticas contidas neste livro.